Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Albino Chigança Júnior e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a esta videoaula. Esta é uma aula que aborda a continuação do tema que eu estou trabalhando já nos últimos vídeos. Vocês podem dar uma olhadinha, na playlist Terra e Astronomia, tá? Onde eu falo o básico, digamos assim, sobre a relação do nosso planeta com o universo que nos cerca, certo? Muito bem, na última aula eu falei basicamente sobre o sistema solar, que, como o nome indica, é um sistema onde tem como principal protagonista, digamos assim, como o nome já indica, o Sol, beleza? E quando a gente fala na influência do Sol em relação ao planeta Terra, a gente tem que citar, sem dúvida, este movimento que vocês estão vendo aqui na capa deste slide, que é o movimento de translação. No último vídeo, inclusive, eu mostrei, que o nosso planeta, juntamente com os demais, ele realiza esse movimento, que é indicado, inclusive aqui já na capa do slide, por esta linha e por esta seta aqui, certo? Então, o modelo heliocêntrico informa que o Sol está estático, digamos assim, dentro do sistema solar, e os planetas giram ao redor dele, beleza? Aí eu pergunto para os estudantes, o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Quando eu faço essa pergunta, muitos dos alunos, principalmente do sexto ano, eles não sabem me responder de que forma esse movimento impacta nas nossas vidas, tá? Só que, obviamente, já que eu estou mencionando este tema, e este tema faz parte do currículo de geografia, como também do currículo de ciências, é óbvio a gente constatar que o movimento de translação impacta bastante na nossa vida aqui na Terra, certo? E é basicamente isso que nós vamos ver a seguir, ok? Então vamos lá. O que é o chamado movimento de translação? Então é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, certo? Aqui eu já marquei em negrito e estou apontando com o laser. E este movimento é realizado a uma velocidade de cerca de 107 mil quilômetros por hora, certo? Existem algumas pesquisas, alguns textos que informam outro valor, só que sempre em torno de 107 mil quilômetros por hora, certo? E esta velocidade, essa velocidade deste movimento faz com que a duração, juntamente com a distância, seja de 365 dias, tá? Juntamente com 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Daí a gente já consegue constatar que o movimento de translação determina, digamos assim, juntamente com a distância, que nós tenhamos essa duração. E essa duração, quando a gente fala em 365 dias, muitos alunos já captam, uma consequência desse movimento, certo? Que é a duração de dias de um ano, certo? Nós sabemos que quase todos os anos têm 365 dias, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa ao redor do Sol. Beleza? Muito bem. Aí nós sabemos também que alguns anos, os chamados anos bissextos, têm uma duração de 366 dias. Por que 366 dias? Para poder acomodar esse restinho aqui de tempo que não coube, digamos assim, nos 365 dias, tá? Então, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, né? Quando a gente multiplica por 4, vai dar um dia a mais, digamos assim, arredondando, certo? Então, a gente já percebe que esse movimento de translação, especificamente a sua duração, certo? Faz com que nós tenhamos 365 dias ao longo do ano. Então, ele influencia bastante no nosso calendário, ok? E outra consequência desse movimento de translação. Como vocês podem ver aqui já no texto, além de determinar a quantidade de dias dos anos,
o movimento de translação junto com a inclinação do eixo da Terra determina a existência das estações do ano. Como isso ocorre, né? Vocês podem ver aqui no esquema ao lado. Aqui vocês podem ver o N, que indica o norte, e o S, que indica o sul. Vocês podem ver que eles estão, digamos assim, tortos, que eles indicam o eixo que está inclinado, em 23 graus mais ou menos, certo? Isso faz com que a Terra, quando ela realiza o movimento de translação, juntamente com essa inclinação, nós tenhamos o seguinte resultado, que o Sol ele não bate com a mesma intensidade em todo o eixo norte e sul do planeta, certo? Lembrando que o eixo da Terra e a sua inclinação não muda ao longo do ano, certo? Não muda de forma significativa. Então, sempre nós vamos ter uma radiação solar mais intensa em um hemisfério do que em outro, certo? Então, normalmente, quando a radiação solar está mais intensa no hemisfério norte, certo? Ela está menos intensa no hemisfério sul e vice-versa, certo? Isso faz com que existam as chamadas estações do ano. Como vocês podem ver aqui, em dezembro, no hemisfério sul, nós temos calor, temos o verão. Já no hemisfério norte, nós temos o inverno, certo? Ou seja, nós estamos falando do solstício, tá? Solstício de verão no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Já em março, nós temos o que nós chamamos de equinócio, tá? E quando a radiação solar está mais homogênea tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, ok? Por isso nós temos o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte, certo? Isso aqui quer dizer o quê? Que nós temos, né, no caso, o equinócio do outono no hemisfério sul e o equinócio da primavera no hemisfério norte, ok? Já em junho nós voltamos a ter novamente dois solstícios, só que aqui de forma invertida. Nós temos o solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte, tá? Aí em setembro novamente voltamos a ter um equinócio, aqui no caso o equinócio da primavera no hemisfério sul, o equinócio do outono no hemisfério norte, certo? Então, tenham muito bem na mente de vocês isso, certo? O movimento de translação da Terra, juntamente com a inclinação do eixo, proporciona a existência das 4 estações do ano. Ela demarca essas mudanças, essas diferenças, melhor dizendo, entre o norte do planeta e o sul. Algo que não é visto de forma tão nítida, digamos assim, na região da linha do Equador, que ela permanece basicamente ao longo de todo o ano recebendo a mesma quantidade de radiação solar, que é uma radiação mais forte em relação à radiação recebida por regiões mais próximas dos polos. Então, basicamente, é isso que todo estudante tem que saber, que o movimento de translação é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol, certo? E que é responsável pela duração de dias, pela quantidade de dias, melhor dizendo, né? E também pela existência das estações do ano, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos a todos e tchau, tchau!